Eu queria até fazer algumas perguntas que o pessoal mandou antes da gente encerrar. Então, meu pai mandou mensagem que ele quer almoçar com a gente. Né? Opa, maravilha. Eu vou abrir aqui, então, a pergunta que o pessoal mandou, e o senhor fica na liberdade de responder ou não. Se for difícil, é com você. Se for fácil, é comigo. Muito bom, muito bom. Alguém perguntou assim, se você já pensou em algum momento em desistir. Olha, Douglas... Você falou, nunca tive dúvida da minha vocação. Não, eu nunca... Louvado seja Deus, eu nunca pensei em desistir. Aliás, o meu desejo é avançar. Agora, uma coisa, de vez em quando eu entro em crise. É quando eu me olho no espelho. Porque na minha cabeça eu tenho 20 anos. Mas quando eu olho no espelho, o espelho não mente para mim. Não mente, né? Extremamente honesto. Eu tenho sonhos, eu tenho alvos, eu tenho desejos. Eu sempre brinco com isso. Eu falo, olha, sabe o que eu quero fazer daqui a um tempo? Isso, qual que é um sonho seu? Eu quero comprar um carro a diesel que tenha assim, mais potência para entrar nas estradas mais complicadas. E eu quero sair de cidade em cidade pregando. Eu não penso, jamais eu me pensei assim, eu vou me aposentar, vou numa casinha da montanha, numa casinha da beira da praia, botar um chinelo de dedo. Não é um sonho. Não é meu sonho. Meu sonho é pregar até morrer. Escrever e pregar até morrer. Enquanto eu tiver fôlego, eu quero fazer a obra. Muito bom. Esse muito é meu sonho. Muito bom. Vamos ver o que mais aqui o pessoal perguntou. Alguém havia perguntado aqui, que eu olhei antes, né? Sobre a visão do senhor de perder salvação. Que é um dos pilares, né, aí do calvinismo, né? Qual que é a sua visão aí? Bom, eu sou calvinista, sou presbiteriano, e a minha visão, e respeito aqueles que pensam diferente de mim, nós já conversamos sobre isso aqui no nosso programa. Mas entendo que aquele que é salvo eternamente. Ok. Existem algumas pessoas que dizem, mas pastor, mas e o fulano que era pastor, que era presbítero, que era diácono, que era professor de escola dominical, que era pregador leigo, que era isso, que era aquilo, que viveu na igreja, e depois saiu da igreja e morreu no mundão lá. Como é que fica? Para mim, a resposta é 1 de João 2,19. Saíram dos nossos porque não eram dos nossos. O fato de alguém estar na igreja, ser batizado, ocupar um ofício na igreja, isso não significa necessariamente que as pessoas salvas. Judas Iscariotes era apóstolo, nunca era convertido. Agora, uma pessoa que se arrependeu e creu, que nasceu de novo, que foi justificado, que foi selado com o Espírito Santo, que tem seu nome escrito no livro da vida, que recebeu de Jesus a vida eterna. O Senhor Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Em Romanos 8,30, Paulo diz, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. A glorificação vai acontecer ainda, não aconteceu. Porém, Paulo coloca como um fato consumado. E ele entra no final com 5 perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que tem em Cristo Jesus? Será a tribulação, ou perseguição, ou angústia, ou perigo, ou espada, ou fome, ou nudez? Por meio de todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desfrutar dessa segurança é muito importante. Porque há 2 realidades, ou 2 perigos. Primeiro, é a pessoa estar salva, mas não se sentir salva. Ela vive numa corda bamba, indo para o céu hoje, indo para o inferno amanhã. Sendo filho de Deus hoje, não sendo filho de Deus amanhã. Ele vive nessa gangorra emocional, com grande angústia na alma. O segundo é o perigo de a pessoa achar que ela está salva e não está.
Jesus disse, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, porventura não profetizamos, não fizemos milagres, né? Expulsamos demônios. É verdade, vocês fizeram tudo isso aí, mas apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Então, a falsa segurança é um problema e, tendo salvação e não se sentir seguro, para mim é um outro problema. O fato é que a salvação é uma obra de Deus. Não há mérito nosso. A segurança não está em mim. Eu tenho segurança por mim, que eu... Não. Quem dá segurança é Deus. Quem garante a segurança da salvação é Deus. Eu tenho muito deleite nesta verdade, Sim. que eu entendo ser uma verdade bíblica. Respeito profundamente quem pensa diferente e volto a dizer, não é isso que é o essencial. Sim. O essencial é que todos nós, sendo alguém, um calvinista ou um arminiano, sendo alguém que tem segurança da sua salvação, sendo aquele que acha que não se pode ter segurança, nós cremos na mesma verdade bíblica, que é, cremos que só Jesus salva e cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, quero dar um exemplo histórico. Você tem na história John Wesley e George Whitefield. Sim. George Whitefield era calvinista. John Wesley era o que nós chamamos hoje de arminiano. Os dois se respeitavam, os dois trabalhavam juntos. E alguém um dia quis tirar uma casquinha nos dois. Aí chegou para o George Whitefield assim, perguntou, George Whitefield, o que você acha do Wesley? Ele disse, é o homem mais santo que eu conheço. Eu gostaria que ele pregasse no meu funeral. E pregou. É mesmo? Pregou. Aí alguém chega para o John Wesley, tentando tirar uma casquinha, jogar um contra o outro, e falou, John Wesley, o que você acha de George Whitefield? Você acha que você vai encontrá-lo no céu? Wesley respondeu, acho que não. Não? Não. Por que não? Eu acho que vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir chegar perto dele. Então, eram esses dois homens que tinham linhas teológicas distintas, mas que entendiam que eles estavam ambos em Cristo. Sim. E trabalhando juntos. Muito bom exemplo. Alguém perguntou assim, quais pregadores te inspiram? Quem foram pessoas aí que te inspiraram nessa caminhada? Ô Varão, eu tive tantos homens de Deus e talvez muitos deles anônimos. Quando eu era adolescente, o meu pastor, ele só tinha o primário. E era um pregador apaixonado. Antônio Herculino Custódio. Aquele homem me motivou a pregar. Me motivou a pregar. Você tem homens santos de Deus, né? Na televisão, você lembra de Jim Swaggart, né? Uhum. Eu não cheguei a pegar assim, mas... Você era muito jovem, mas da minha geração, quem não acordava para ouvir Jim Swaggart pregar? Meu pai fala muito disso. Né? Quem não se motivou vendo Billy Graham pregando? Né? Eu aqui no Brasil, eu gosto muito de um pregador da nossa linha tradicional, que é o Augusto Nicodemos. Eu acho que reúne conhecimento e piedade. Convidei ele para vir aqui. Está nos Estados Unidos, quando ele voltar, ele é um grande amigo, um grande expositor. Sim. Ele pega o texto e expõe o texto, sem mirabolismos. Eu acho um camarada fascinante. Mas você tem tantos homens de Deus que você pega, no contexto, é um Subirá. Você é um Subirá. Ele falou para nós agora no nosso congresso, e um homem de uma intimidade com Deus, assim, impressionante. Impressionante. Ele não faz propaganda disso, mas eu não conheci no Brasil nenhuma pessoa que tenha experiência de jejuar 40 dias. Sim. Eu não conhecia ninguém. Pois ele é um desses exemplos. Não faz propaganda disso. Não. Não faz disso uma bandeira, mas um homem que conhece a intimidade de Deus. Então, como não respeitar um homem desse? Então, nós não podemos achar que só a nossa denominação produz bons pregadores. Sim. Só a nossa denominação tem gente de Deus. O reino de Deus é muito maior. Né? Elias achou que só tinha ele no cenário de Israel. E disse, não, meu filho, você está enganado, tem 7.000 aí. Que não se dobraram. Então, para a gente encerrar, então, mais fácil. 3 livros você indicaria para o pessoal que está nos ouvindo? Opa, 3 livros dessa caminhada sua aí. Então, deixa eu citar um deles. Me permita citar o primeiro livro, Avivamento, do Mark Lloyd Jones. Tá. Esse livro mexeu muito com a minha vida. Talvez esse livro, na década de 90, nós estávamos em busca de avivamento. E ele, para mim, foi um direcionamento sobre avivamento. Segundo livro que eu gostaria de citar aqui, é um livro dele também, que é
Os Puritanos, Suas Origens e Sucessores. Me fez compreender melhor essa geração que foi massacrada na Inglaterra. Okay. Você se lembra lá quando Maria Tudor assume o governo, né? Em 1553 até 1558. E ela leva os líderes para estaque em praça pública, Ridley, Latimer e Cranmer, e os ingleses têm que fugir da Inglaterra, foi um banho de sangue. E depois ela morre em 1558, e a Isabel assume o governo até 1603 e decreta a volta dos foragidos, e eles voltam, tendo contato com a reforma no continente, fazendo exigências para a Igreja da Inglaterra, teologia pura, liturgia pura, governo puro, vida pura, e desencadeiam um movimento de reforma e avivamento na Inglaterra, chamado os puritanos. Hoje, muito questionados, às vezes só traz os pontos negativos e não os pontos positivos, mas uma geração mais intelectual, talvez, da história, que contribuiu com a literatura incrível, que experimentou um grande movimento de reforma e avivamento. Esse livro, Martyn Lloyd-Jones, resgata essa história de uma maneira muito linda, muito linda. E o terceiro livro que eu gostaria aqui de trazer é um clássico, né?